Oi, gente, bom dia. Que saudade eu tô de vocês. Eh, Nós iniciaremos essa semana agora as aulas de novo, né? Porque a gente estava naquelas férias de julho, o prefeito antecipou. Então agora nós vamos começar direto e reto. Então essa semana eu vou estar aqui explicando tudo que nós vamos fazer. Eu tenho um roteiro que de vez em quando eu vou estar olhando assim para lá, poder saber. Então, a primeira coisa que eu quero explicar e explicar aos pais é o seguinte, ó, eu mudei uma nova forma de estar trabalhando, tá? Eu vou estar mandando, eu montei um grupo, mas esse grupo vai ser, é um grupo, é uma forma que tem no WhatsApp, que eu mando por ali todas as atividades e vai cair no privado de cada um de vocês, tá? Porque estava dando muita confusão. Eu tinha que estar, tinha pais que não sabiam, eu tinha que estar voltando lá e com a porção de coisas já gravada, não dava para ver. Então, eu vou fazer desse jeito, porque aí os pais têm direitinho no caso privado ali o que vai ter que fazer, tá? Muito bem. Aquele grupo eu não vou desfazer, eu não posso desfazer, porque ali vai estar a professora de artes e o professor de educação física. Então, não tem como eu desfazer, porque senão vocês não vão ter essas atividades ali. Então, assim, pede ou orienta ou toma cuidado com os filhos, né, os alunos, para não estar mais mandando nada ali. Eles mandavam, mostravam coisa para mim, eu adorava. Mas como não vai ter mais ninguém assim, né? Eu não vou estar ali mais vendo, só vai estar o professor de educação física, a professora de artes, e aí só vão ser eles que vão ver. Então, posta ali o que o professor mandar fazer, o que vocês fizeram de atividade e de artes também, posta ali que eles vão ver, tá? Nada para mim mais vai ser ali. Então, para mim vai ser no privado. Eu vou estar monitorando cada um individualmente no privado, tá legal? Então, ali vai ser o professor de artes e a professora de arte, professora de educação física e o retorno para eles que vocês vão estar dando. Então, vai postar ali, tá? Nada mais, nada de mostrar mais os bichinhos que a gente estava fazendo, nada mais mostrar brincadeiras. Então, vai ser no privado que eu vou ali, eu vou falar, eu vou comentar. E cada atividade que eles fizerem, vocês colocam ali, cada pergunta que vocês tiverem, vocês colocam ali, que eu vou ver diariamente. Esse negócio a gente trabalha 24 horas, né? Tá bom? Então, vai ser desse jeito, tá? Não vou desmontar o grupo no momento por conta do professor de arte e a professora de arte e o professor de educação física, e nós vamos trabalhar individualmente, tá? Individualmente também, eu vou estar trabalhando a pasta de leitura. Lembra que eu pedi a foto de cada um, já montei a pasta de leitura de cada um. Eu vou estar no privado de cada um perguntando algumas coisas e tomando também algumas lições, tá? Primeiro eu vou mandar essas atividades e depois eu vou estar individualmente perguntando cada um, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Falei do grupo do WhatsApp, aqui o nosso grupo. Falei da parte de leitura, que vai ser individual, cada aluno, porque a parte de leitura é assim mesmo, cada aluno vai estar num ponto aí da alfabetização, tá bom? Então, agora a gente vai começar, eu vou começar a explicar a vocês como vai. Veja bem, eu montei aqui um roteiro, eu montei aqui um roteiro, veja só. Esse roteiro aqui, ó, eu coloquei calendário das atividades para cada dia da semana. Olha, vocês vão estar com esse vídeo, mas eu vou mandar isso daqui também no PDF para cada um, tá? Então, é interessante, é necessário, deve fazer, né? Deve cumprir esse calendário
de acordo com como está aqui. Na segunda-feira, aula de português, eu vou estar explicando o que é isso daqui já já. Vai ter o vídeo de explicação que eu vou dar sobre isso daqui e tem a atividade escrita, tá? Que vai ser feita no caderno, tá bom? Quando chegar nessa atividade aqui, escrita, eu vou mostrar ela e eu vou dizer como vai fazer no caderno, tá? Vamos por partes. Aí vai ter aqui também, vai ter aula de artes. Então, na segunda-feira tem aula de artes, tá? Então, é isso. Na terça-feira, nós temos a biblioteca. Eu vou contar uma história aqui também, que eles vão estar vendo e ouvindo, tá? Nós vamos ter matemática, eu vou estar dizendo, explicando essa atividade e mostrando no livro o que vai fazer. E nesse dia também tem aula de artes, tá? A professora vai postar. Então, se eles estudam à tarde, então à tarde vai ser para fazer isso, tá? Para não enrolar. Dessa vez não tem como ficar passando atividade para outra semana, porque na semana que vem eu venho com outra atividade. Então, é uma aula diária, tá? Na quarta-feira, nós temos também português, né? A gente vai estar, durante esta semana, trabalhando isso daqui. Quantidade de palavras nas frases, tá? Esse é o nosso primeiro momento da questão do caminho para ler e escrever. Então, a gente vai começar isso aqui. Vamos identificar, eles vão identificar quantas palavras têm as frases. E que as frases, elas são compostas de palavras, né? E as palavras, elas são individuais, é um grupinho de letras separadinhos para formar as palavras, tá? Então, e vou explicar, aí na terça-feira vou estar explicando, a biblioteca está explicando aqui a matemática. Na quarta-feira nós temos português, voltando isso daqui, e matemática, nós vamos também estar trabalhando isso daqui e as páginas estão aqui. Então, poxa, que página é da matemática? É só vir aqui no calendário da semana e olhar. Na quarta-feira, dia 22, essa página, tá? Na quinta-feira, dia 23, português, continuaremos com isso também. Tem a parte escrita e tem a matemática. A página do livro está aqui, tá bom? E na sexta-feira é o dia do brinquedo, mas também tem educação física, tá bom? Então, tá explicadinho aqui. Para cada atividade aqui, eu vou estar postando a partir de agora, tá bom? Muito bem. O que eu quero mostrar aqui? Isso aqui é daquele mesmo jeito que vocês já fizeram. O que eu quero dizer é o seguinte: para cada atividade do caderno, eles terão que fazer isso aqui antes, tá? Então, vai fazer o nome da escola, tá? O nome da escola. Vai escrever é o nome da escola e põe a data também, tá? Eu acho que aqui não tem para colocar data, mas tem que pôr a data. Mas a data está lá. Então, dia tal, 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 vai copiar o nome da escola, não precisa colocar essas estrelinhas vermelhas. Isso aí é só para dizer que tem que separar o grupinho de letras que forma a palavra de cada uma, tá? Escrever o nome todo, vai olhar lá na plaquinha lá do marcador. Escrever o alfabeto, tá? Vai ter que fazer o alfabeto e fazer de 0 a 10. Bom, essa numeração aqui, eu sei que tem alunos que sabem muito mais do que 10. Pode fazer se quiser. Ah, mas eu estou com preguiça, eu fazer até 10. Não tem importância, pode fazer até 10, tá? Essa semana, vou estar explicando a construção de números de 10 até 20, tá? Então, esta semana, o livro também vai estar, as páginas do livro também vão estar trabalhando isso. Esta semana vai de 0 a 10. A semana que vem, como eu já expliquei como é, até 20, a gente vai trabalhar até 20. Mas como você vai estar com esse vídeo aqui, vai colocando para o aluno tá sempre entendendo. Tem alguns alunos que estão tendo dificuldade de 0 a 10, estavam tendo dificuldade até a hora que a gente estava lá na sala. Não sei como está agora, mas se ainda estiver dificuldade de 0 a 10, é preciso ser trabalhado isso daí, e volta no vídeo para poder saber como é que
de 10 até 20. O que que é isso, né? Por que coloca agora 2 números, antes era um número só, por que coloca isso? Então, tudo isso aí vai ser explicado, tá bom? Tá? Então, isso daqui tem que fazer toda vez, todos os dias, que eu vou fazer aquela atividade no caderno, eu tenho que fazer isso aqui antes, tá? Tem alguns pais que têm impressora em casa, alguma família que tem impressora em casa, que está, como é que é? Imprimindo. Ótimo, ótimo, é maravilhoso. Tem alguns que não têm, isso é normal. Hoje mesmo, um colega nosso aqui mandou para o nosso e-mail é, um documento que ele precisava, porque ele não tem impressora, ou a tinta acabou, eu não sei. Nós imprimimos aqui e fomos levar na casa dele, então isso é normal. Aí, o que que vai fazer? Vai copiar, no caso, aqui, copia o nome da escola. Aqui, escreve o nome todo, faz o alfabeto e depois a numeração, tá? Quem for imprimir isso daqui, pode fazer aqui nesse espaço que eu deixei aqui, normal. Então, as atividades é assim. Os que têm condição de imprimir, pode imprimir. Agora, eu tenho condição de imprimir, mas eu não quero imprimir. Normal, mas que eles vão ter que fazer no caderno faz, tá bom? Lá, a outra atividade que é quantas palavras tem as frases, então tem a frase. O aluno pode copiar aquela frasezinha ali e fazer o que está mandando, tá? Copia no caderno e faz o que está mandando, tá bom? Então, isso aqui tem que fazer. Tudo bom? Então, agora nós vamos para outra atividade. Deixa eu ver aqui qual vai ser. Vai ser a da segunda-feira. Muito bem. Segunda-feira é dia 20. Deixa eu ver se está tudo lá. Falei do cabeçalho, falei do roteiro da aula, tá? É porque eu estou com o roteiro aqui para saber o que eu vou falar com vocês. Então, a gente começa na segunda-feira, né? Então, olha, agora vamos à atividade, tá? Antes, um lembrete, é isso que eu falei. Não esqueça de fazer o nome da escola, a data, o nome todo, o alfabeto, o numeral. Então, isso aqui é o lembrete que tem que fazer para todas as tarefas, tá? Nessa tarefa de segunda-feira, eu vou explicar a tarefa e depois eu vou explicar como a gente vai fazer. No caso aqui está escrito assim, ó, gravar um vídeo para a professora igual a isso que eu vou estar explicando antes. Espera um instantinho. Então, ó, a tarefa é assim. Eu vou estar explicando como é que a gente vai identificar quantas palavras tem a frase. E depois você vai gravar um vídeo do seu filho, né, meu aluno ou minha aluna, fazendo, pegando uma frase e fazendo ali e me mostrar, tá? Aqui, ó. Um adulto de casa, mãe, pai, o adulto, irá ditar 3 frases e a criança, o aluno, né, vai repetir contando as palavras que tem na frase, né? Uma frase de cada vez. Então você vai inventar uma frase e ele vai falando e vai contar. E é aí que eu vou explicar como é que é isso, tá? E para a atividade no caderno, nas frases, pinte cada palavra e conte quantas palavras tem. Então aqui está o modelo, ó. Amo você. Então tá aqui, ó. Amo, pintou, você. Então, quantas palavras tem? Tem 2. E aqui ele vai fazer, ele vai pintar e vai dizer aqui quantas palavras tem, tá bom? Então, eu vou agora fazer esse exercício com eles, tá? Muito bem. Agora nós vamos fazer este exercício. Aqui tá assim, ó. Vamos contar quantas palavras tem a frase. Então, esta palavra, essa imagem aqui, deixa eu ver aqui do roteiro, porque eu coloquei as frases aqui. Coloquei a imagem, coloquei a frase. Para eu não me perder, eu escrevi aqui. Dá licença, deixa eu ver, né? Porque a gente tem que ver aqui. Muito bem. Deixa eu arrumar bonitinho para eu poder ir olhando e vendo, tá? A primeira frase aqui é bom dia. Então, como é que eu vou contar isso aí? Eu vou colocar a mãozinha aqui e vou dizer bom dia. Quantas palavras tem nessa frase? Uma, duas. Então, tem 2 palavras nessa frase, tá bom? 2. O número 2 é assim, o menino, né, encontrou com o outro e falou:
Oi, amigo. Então, vamos contar? Oi, amigo. Também tem duas palavras na frase. Oi, amigo. Eu gostaria que o adulto observasse direitinho se ele está contando, tá? Porque senão ele pode falar oi, amigo, mas não é. É oi, amigo, tá? Muito bem. O número 3, a frase é dormir cedo. Então vamos lá. Dormir cedo também tem duas palavras. Tem que contar no dedinho, tem que contar no dedinho. Duas palavras. Dormir cedo. Isso. A número 4, a palavra é. Número 4, aqui, ó. Número 4, aqui. A palavra é brinquei muito. Ó, brinquei muito. Quantas palavras? Duas palavras na frase. Brinquei muito, muito bem. A número 5 é esta daqui. A número 5 é até amanhã. A gente fala assim, até amanhã, não é isso? Até amanhã. Então a gente vai contar. Até amanhã. Amanhã é uma palavra. Até amanhã. Então tem duas palavras nessa frase. A número 6. A número 6, esse menino está com sede. Então ele está falando assim: estou com sede. Vamos contar? Vamos lá. Estou com sede. Então, ó, uma, duas, três palavras nessa frase. De novo. Estou com sede. Uma, duas, três. Três palavras nessa frase, tá? A número 7. A moça está, eu acho que ela ganhou muito dinheiro, ficou feliz. Então, a frase é: não, ela está feliz. Ela está feliz. Ela está feliz. Uma, duas, três palavras nesta frase. Ela está feliz. Um, dois, três. Três palavras nessa frase. E a número 8, o menino gosta de jogar futebol, então ele está falando, quero jogar futebol. Então vamos lá. Quero jogar futebol. Um, dois, três. Três palavras nessa frase. Quero jogar futebol. Três palavras. Entenderam? Então, esse exercício aqui, você vai olhar sempre, todo dia, porque durante toda a semana, na parte de português, nós vamos estar trabalhando isso daqui. Então, você vai sempre olhar para esse exercício daqui, gravado, e vai fazer as outras atividades lá. Em casa também, você pode estar contando. Quando você chamar seu irmãozinho, sua mãe, quando falar alguma coisa, você pensa, eu falei isso, quantas pega uma frase do que você falou? Mamãe, agora não. Então, mamãe, agora não. Aí você conta um, dois, três, né? Então, a gente fala assim, por parte, por frase, e dentro de cada frase tem as palavras. Você olha para cá e faz os outros, tá bom? É muito fácil. Eu sei que você vai conseguir fazer muito bem. Na terça-feira, agora deixa eu voltar aqui ao meu roteiro. Na terça-feira, você lembra? A gente começava com. Deixa eu chegar um pouquinho só mais para cá. A gente começava com a biblioteca, lembra? A gente chegava lá na fila, deixava a mochila lá e a gente ia para a biblioteca, né? Então, na terça-feira, a gente começa com a biblioteca e a gente começa com essa história aqui. Então, essa é a capa da história. Geralmente, a capa da história, geralmente não, ela sempre põe uma imagem ou da figura principal da história, ou uma imagem mais ou menos dizendo que a história quer falar. E essa história aqui tem essa imagem com essa menininha. Então, o título da história é
A menina que esquecia de levar a fala para a escola. Nossa, essa aqui é uma frase, né, bem grande, ó. A menina que esquecia de levar a fala para a escola. Quantas palavras tem aqui, hein? Não vou nem falar. Quem é o autor dessa história? É Marciano Vasquez. Marciano Vasquez é o nome da pessoa. Marciano é o nome de um homem, olha só, que fez essa história. E quem desenhou e ilustrou essa história? Então, a ilustração é Família J. Família J foi quem ilustrou essa história. E aqui nesse cantinho é o nome da editora. Editora, eu acho que é Nova América. Eu acho que está assim, que está bem pequenininho aqui, eu acho que é isso. Então foi a editora que editou tudinho, né? Fez toda a edição e montou o livro para a gente. Então vamos ver o que aconteceu com essa menina que esqueceu de levar a fala para a escola, né? Agora, olha bem aqui a imagem, olha só como que ela está com a mão na boca. Então, a gente fala pela boca. Então, olha só como a imagem já está dizendo o que aconteceu com essa menina, né? Então, vamos lá começar. Aqui, editora Nova América. Aqui está falando também nome do autor, nome do título e o ilustrador aqui. E a editora, vamos lá. Olha a menina, e até que bonitinha, né? Ela está indo lá com sua mochila, indo para a escola. Vamos ver o que acontece. Esta menina aqui levava tudo: apontador, caderno, lápis, a mala. Só não levava o principal, a fala. Esquecia onde? Em casa, talvez. Quanta timidez! Quando diariamente alguém pedia, nunca era com ela, porque ela não falava, né? Nunca era com ela, pois fazia tempo que a sua fala havia sumido. Ela era a menina que esquecia de levar a fala para a escola. Será que quando ela ia à feira, levava a fala na sacola? Aqui está a sacola e a menina foi na feira. Tem banana e está aqui o papagaio que está contando a história, está falando, né? Vai junto e comendo a banana, né? Fala conquista, impressiona. Olha uma pista. Fala não tem dono, nem dona. Fala é de quem quiser pensar, de quem quiser ouvir, de quem se lambuzar de tanto falar. Falar é mais do que sorrir, mais que chorar, mais que dançar. Falar é a melhor maneira de se expressar. Então, as pessoas estão falando lá, blá, 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 blá. Cada um fala aqui no seu celular, fala aí ouvindo música, fala correndo, brincando. Resolveu falar, esse aqui falou porque está ouvindo rádio ali no jogo, e deu um gol, ele gritou gol. Então a fala não tem dono, fala é de quem quer falar mesmo. E a menina aqui no meio sem falar nada. Opa! Já imaginou como as palavras ficariam tristes se não tivesse ninguém para falar? Se todo mundo ficasse no cantinho sem dizer nada, igual essa menina, seria uma tragédia. Quem iria querer viver num mundo assim? Isso nem seria mundo, seria mudo. Tudo que vive fala. São falas diferentes, claro. Cada qual com sua voz, com seu jeito de falar. Pessoa não relincha, passarinho não late, nem quando fica triste sem alpiste. E aqui estão os passarinhos piu-piu-piu, o gato minhau, o cachorro uau-uau, e cada um tem o seu jeito de falar. Mas, criança, além de correr,
Mas criança, além de correr, tem outra grande especialidade, a fala. E fala bastante. Professora esperta já aproveita isso no primeiro instante. Criança tem outra vantagem, fala o que sente. Diferente de muita gente grande que às vezes fala e não diz. Mas defeito de adulto deixa para lá. O importante seria ouvir essa menina falar. Será que ela engoliu a fala? Então, que se apresente os culpados. Um dia sonhou que recolhia um montão de barulho no caminho. Gente martelando, barulho de metrô, mãe nervosa, professor gritando, gente berrando, carro buzinando, música no último volume, barulhos que ela conhecia bem. E colocou esse montão de barulho dentro da mochila e jogou no rio. Rodopiando entre a crisálidas, crisantemos, pirilampos, libélulas, joaninhas, colibris com arco-íris, entre as penas e dourados peixes, ela espalhou no ar restos enluarados que dispensavam das folhas, e falou, 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 tudo no sonho. Lará, larará, larará, blá, 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 blá. Tava lá a menina. Que pena. Acordou e foi com sua mudez para a escola. Esta menina, além de sonhar, precisa falar. E assim termina a nossa história. Realmente, a gente precisa falar, porque é através da nossa fala que a gente vai também escrever. É através da gente se comunicar, falar, que a gente vai poder escrever histórias. Então, falar é sempre bom. E graças a Deus que Deus nos deu esse dom, né? O dom da fala. Falar, devemos falar mesmo. Muito bem. Então, essa é a nossa história, a história da biblioteca. A menina que esquecia de levar a fala para a escola. Eu espero que todo mundo leve a sua fala para a escola, porque nós vamos ter muita coisa para falar, né, gente? Todo esse tempo sem se encontrar, hein? Quanta coisa a gente tem para contar. E eu também. Muito bem, então terminou a nossa biblioteca e nós vamos para a atividade, que é a atividade de matemática, aqui para a terça-feira. Hoje é terça-feira, né? Vai ser terça-feira que nós vamos estar trabalhando isso daqui. Deixa eu ver direitinho, isso mesmo. Então, hoje, na terça-feira, a gente vai estar trabalhando isso daqui. Olha, numeral de 0 a 10. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse numeral aqui vocês já viram na creche, viram na EMEI, né? E com certeza vocês já sabem. Agora, por que esses números aqui, até o 9, só tem um, e a partir do 10 vão ter dois números? Até o 9, a gente fala que são unidades. Então, aqui tem uma coisa. Aqui tem duas coisas. E aqui tem três coisas, e assim vai. O nosso, o nosso numeral, o numeral da matemática, ele tem um nome assim, ó. Sistema de numeração decimal. Decimal, essa palavra decimal vem da palavra 10. Ó, decimal, 10. Então, os números, eles são construídos em quantidade de 10. De 10. Até o 100, quantidade de 10. Depois do 100 é quantidade de 100, centena, né? Mas dentro do 100 tem 10. Isso aí depois a gente vai ver. Tá. Agora, nós vamos pensar o que é o número que vai chegar até o 20. Muito bem. 10. O que é 10? É um grupinho, é um conjuntinho de 10 coisas. 10 coisas. Então, aqui tem 10.
E na matemática nós chamamos esse grupinho de uma dezena. Uma dezena quer dizer que tem 10 coisas lá dentro, né? Se eu juntar, na nossa turma nós temos 25 alunos. 25, se eu juntar grupinho de 10, eu vou ter dois grupinhos de 10. Eu vou ter 10, é um grupinho. Depois eu vou montar outro grupinho. Vai ser 10, então ficou 2, 10. E vão sobrar 5 unidades. Então, eu vou ter 2, 10 com mais 5 unidades, que é isso daqui, tá? Então, 10 é um grupinho de 10 coisas. E aí, como é que fica depois do 10? Do 10 até o 19, a gente tem que pensar assim. Eu tenho 10 coisas aqui, tá? Depois eu vou começar a montar o outro grupo. Então, chegou no outro grupo, uma coisa. Antes, deixa eu ver aqui uma coisa que eu vou ver se eu montei aqui para vocês olharem antes de olhar para esse daqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Muito bem, eu tinha que ter pego essa parte aqui para poder explicar. Veja bem, olha. 10 é um grupinho de 10 coisas, né? Nós já até falamos isso na sala de aula lá, de 10 coisas, então é 10, é uma dezena. Tá, então um grupinho de 10 coisas. Olha o 1 aqui, ó. Isso aqui vai indicar essa quantidade aqui. Eu tenho um grupinho de 10. E o zero? O zero é porque não tem nada de unidade. Então, aqui é a dezena, 10 coisas, e o zero, zero coisa, não tem nada. Por isso que o 10 é o 1 e o zero, tá? Preste atenção aqui também como é que escreve 10. Olha o 10. É o D, o E e o Z. Preste atenção nesse Z aqui, né? Então, um grupinho de 10 coisas, o zero, aqui não tem nada. Quando começa a entrar aqui alguma coisa nesse grupinho, por exemplo, aqui é 10, entrou 1. Então, ficou um grupinho de 10 com mais uma unidade. Então, ficou 1, 1. Isso quer dizer 10, o nome é 11. Preste atenção que olha o 11 aqui, ó, o Z do 10, olha o 11. E assim vai, ó. Agora, eu tenho um grupinho de 10, um amarradinho de 10, um conjuntinho de 10, isso tudo pode falar. Eu tenho uma dezena aqui. Aí agora jogou lá na outra caixinha. Aqui tinha jogado 1, agora jogou 2. Então eu tenho um grupinho com mais 2, duas unidades aqui. Então eu tenho 1 e o 2. E ficou 12. Olha o nome 12. Olha o Z aqui, olha o Z aqui e olha o Z aqui do 10. Então isso tudo a gente vai observando porque a escrita é assim, tá? Tá? Aí agora a gente vai naquela outra página. Aqui está a unidade até o 9. Quando chega a 10, monta um grupinho de 10, que é uma dezena. Uma dezena é um conjuntinho de 10 coisas, tá? E aí vai, lembra que eu falei, ó, eu tenho um conjuntinho de 10 coisas, caiu na outra caixinha 1, então ficou um conjuntinho, mais um aqui, é o 10, mais um ficou 11. E aí a gente pode observar isso daqui com a nossa mão. E aí você pede a mão de mais alguém. Então você tem na sua mão, você tem 10 dedos, você tem 10 dedos. Aí alguém coloca mais um, então é 10, que é a dezena, mais um, ficou 11. 10, que é a dezena, mais 2, ficou 12. 10, que é a dezena, mais 3, ficou 13. 10, que é a dezena, mais 4, ficou 14. 10, que é a dezena, mais 5, ficou 15. 10, a dezena, mais 6, ficou 16. 10, que é a dezena, mais 7, 17. 10, a dezena, mais 8, 18. Então, ó, aqui é 18, ó. 10, que é um grupinho de 10 mais 8 unidades, 18. Um grupinho de 10, um aqui, um representando 10, ó. Mais 9, ficou 19. E agora aqui eu tenho dois grupinhos de 10. Então, olha o 2 aqui, ó, representando dois grupinhos de 10. E esse zero?
É porque não tem mais nada aqui, não tem unidade. Então, eu só tenho 2 grupinhos de 10. Olha aqui indicando a você 2, esse é o 20, tá? É o 20. Então, preste atenção. Essa partezinha aqui da matemática, eu quero vocês estudando, tá? Aí você vai estudar isso na terça e assim vai estudando. Sempre vendo. Então, na sua brincadeira, você pode também ir montando grupinho para gravar bem. A gente vai praticando nas coisas que a gente vai fazendo dia a dia. E depois você vai olhando para a placa do carro. Você vai olhando para o número da sua casa, o número da sua casa. Você vai olhando para qualquer número que você pode ver na sua casa, porque a vida ela é cheia da matemática, cheia do número, tá? Então você vai fazendo aí. Então essa atividade é a atividade de terça-feira. Então você vai ver lá o que você vai fazer de matemática. Então vai estar no livro. Então, na terça-feira, no livro é a página 118 até a 121. Então, vai estar trabalhando isso daqui, tá bom? Muito bem. Agora nós estamos na terça, né? E na terça-feira tem artes também, tá? Nossa terça-feira, nossa é puxada, né? Tem a biblioteca, a gente tem atividades da sala e a gente tem arte. E a gente ainda quer dar uma saidinha lá fora, né? Então tá bom. Vamos ver agora na quarta-feira. Na quarta-feira, deixa eu ver aqui, na quarta-feira, a gente tem atividade também de contar as frases, né? E vai ter atividade de matemática também. Então, deixa eu ver. Na quarta-feira, olha aqui, ó, quarta-feira é dia 22/4, tá? Essa atividade também. Olha só o dedinho. Não esqueça de fazer o cabeçalho, aquilo que eu mostrei na frente. Então, ó, você vai fazer, represente a quantidade de palavras das frases com desenho. Aí você vai usar qualquer desenho. Eu usei aqui a lua, tá? Então, você pode pedir para a mamãe ou papai, ou um adulto, ou seu irmãozinho, quem souber ler, você vai pedir para eles lerem. Então, tá escrito assim, ó, era uma vez um monstro. Então, você vai contar no seu dedinho. Era uma vez um monstro. Olha só, tem 5 palavras. A gente fala era uma vez, era uma vez. A gente pensa que é tudo junto, mas não é. Era uma vez. Era uma vez. Olha, tem 3 palavras só para começar a história. Era uma vez um monstro. 5 palavras, então eu desenhei aqui 5 luas. 2, 4, 5 luas. Esse é o modelo. E aí você vai fazendo o de baixo. Essa da Magali é minha fruta preferida. Minha fruta preferida. É da Magali. Aí você vai contar. Do Cascão, ele está falando assim, ó. Só você me entende. Só você me entende. Você vai contar, até mesmo pela fala da professora, você pode contar e desenhar aí a quantidade de coisas. E esse do Cascão com Bidu é até logo. Até logo. Da Mônica com Cebolinha, ela está falando, ele está gostando de mim. Ele está gostando de mim. Aqui do Chico Bento é vamos dançar, gente. Vamos dançar, gente. Então você vai contar as palavras e vai desenhar. Então essa é de terça-feira, tá bom? Na terça-feira a gente tem português e tem aquela porção de coisa. Nós vamos, opa, na terça-feira nós estamos na quarta-feira, né? Desculpa aí. Tá, nós temos na quarta-feira, na terça-feira eu já expliquei, já estou ficando, né? Agora, esse é da quarta. E na quarta-feira também nós temos matemática, e a gente vai ver aqui. Na quarta-feira nós temos matemática, então nós vamos ver aqui, ó. Quarta-feira, você vai lá, você já fez da página 118 até a 121, e na quarta-feira
você vem aqui e vai dar a página 122 e 123, tá bom? Na quarta-feira. Agora nós vamos na quinta-feira. Português, a mesma coisa, quantidade de palavras, e nós vamos lá. Só um momento. Quantidade de palavras. Isso aqui agora é na quinta-feira. Ó, na quinta-feira a gente vai contar as palavras das frases ainda. Mas atenção, olha o lembrete aqui. Fazer o cabeçalho antes, tá bom? Tá. Nessa contagem, você vai fazer as figuras geométricas em cima. Você pode usar a mesma, círculo, círculo, círculo. Você pode usar a mesma, quadrado, quadrado, quadrado. Você pode usar. Então, a primeira, o número 1 é: vovó contou a história. Então, tem 1, 2, 3, 4 palavras nessa frase aqui. Vovó contou a história. Então, esse é o modelo, eu desenhei. E aqui embaixo é você que vai fazer, do 2 até o 6. O 2, brinquei de amarelinha. Brinquei de amarelinha, você vai desenhar aí também. O 3, tomei muito sorvete. Tomei muito sorvete. O 4, fui no shopping passear. Fui no shopping passear. O 5, meu amigo veio brincar. Meu amigo veio brincar. 6, o gato subiu na árvore. O gato subiu na árvore. E vocês vão desenhando aí, né? Tá muito fácil. Eu sei que vai ficar uma atividade mais linda das lindezas desse mundo, tá bom? Vamos ver, nós estamos na quinta-feira. E na quinta-feira também a gente tem matemática e é no livro. Deixa eu ver aqui o livro. Isso. Na quinta-feira nós temos a matemática. Então, é o livro da página 65 até 70. Nesse daí, 65 até 70, a gente já muda um pouquinho, já vai ser 65 até 70. Eu estou com um livro aqui, eu vou tentar mostrar a vocês. Então, deixa eu fechar aqui, que eu acho que eu fico maior aqui, vamos ver se vai dar. Da página 65, aqui a gente vai estar trabalhando, aqui fica difícil porque vocês veem o contrário, né? A gente vai estar trabalhando adição e subtração. O que é isso? Adição. Adição é quando a gente vai somar, a gente vai juntar. Eu tenho 3 e junto com 2. Aí a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5. Tem que contar tudo junto. Eu tenho 1 e vou juntar com 4. Aí a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5. Também 5, olha. Eu tenho 1 e vou juntar com mais 1. Então, eu tenho 1, 2, 2. Eu tenho 5 e vou juntar com 2. Aí eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo na mãozinha dá para fazer essas atividades, tá bom? Então, da página 65 até a 70, vocês vão fazer. São alguns probleminhas, algumas situações ali que você vai ter que juntar. Vai ser muito fácil também. Tenta cumprir o calendário para não ficar acumulando, senão na semana que vem vai ficar difícil, tá bom? Então você vai fazendo dia a dia, dia a dia, tá? Eu sei que, né, às vezes demora, a gente tem que ficar sentadinho, mas olha, brinca durante a manhã. E depois do almoço você, pega firme. Lembra que a professora falava pé na jaca, tá bom? Você vai fazendo. Então, isso é na quinta-feira, né? Na quinta-feira você tem português, que também é para contar as frases, e você tem também a matemática. E aquele dia bem gostoso, que é
Na sexta-feira, nós vamos ter, nesse dia bem gostoso, nós vamos ter o dia do brinquedo e também tem educação física, tá bom? Tá? Então, essa é a nossa atividade para esta semana. Eu vou estar colocando cada atividade que eu apresentei aqui, eu vou colocar lá no Zap para vocês irem acompanhando. Vou colocar até aquele meu exercício de como contar as palavras da frase, mas ali foi só para acompanhar aqui o vídeo. Mas o que vai ter que fazer são as atividades que vão estar ali para cada dia, tá bom? Outra coisa que eu vou colocar também vai ser uma musiquinha do alfabeto. Essa musiquinha, quando a gente estava ainda lá dando aula, eu já ia começar. Aí depois teve tudo isso daí, né? Mas eu vou colocar lá no Zap e você que ainda não sabe o alfabeto, todos vão ouvir, porque é muito bonitinho, muito gostosinho de ouvir. Mas quem ainda não sabe o alfabeto, vai todos os dias ouvindo aquela música ali também para poder saber, precisa saber o alfabeto, para a gente poder começar a aprender a ler, tá bom? Gente, é isso aí. Eu acho que eu passei tudo para vocês, mas se tiver alguma dúvida, pode me chamar lá que eu vou estar 24 horas de olho naquilo e vou estar respondendo, tá bom? Então vai para cada um no privado as atividades assim na sequência. Tá legal? Um beijinho. Amo vocês muito. E eu tô com muita saudade de vocês, tá? Um beijo.